Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom te encontrar aqui novamente. Seja bem-vindo a essa caminhada bíblica que estamos já vai fazer 2 semanas e meia juntos. Não estamos hoje no 18º vídeo, no 18º capítulo do Evangelho de São Mateus. E tomara que isso para vocês esteja sendo bem proveitoso nesse tempo tão particular e nesse mês de setembro, mês que é tão especial para nós católicos, o mês da Bíblia. Tomara que você esteja aí na sua casa, com a sua Bíblia, seu bloco de anotação. Tomara que você já tenha parado por um instante, feito a sua oração por um momento, para que nós possamos então, neste momento, agraciados por Deus, mergulhar nessas passagens que hoje o Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, nos dará. Não? O Evangelho de hoje vai chegar no seu ápice. Não? Lá no finalzinho do capítulo 13, nós começamos um novo bloco no Evangelho de São Mateus, que era o Sermão da Comunidade, e todo esse caminho veio crescendo. Não? O Senhor que tentou fazer os seus milagres na sua comunidade, lá onde morava, com os seus, encontrou resistência, não conseguiu fazer milagres, ele sai dali e com a sua comunidade, por assim dizer, com aqueles que o rodeiam, com os apóstolos que fazem esse caminho com ele, então ele começa a dar os seus sermões e várias indicações. E repito, aqui então nós chegamos no ápice desse bloco do Sermão da Comunidade com esse capítulo 18. E nós vamos perceber que esse capítulo 18 é central nisso. Mas vamos entrar no capítulo 18, não? Se você for perceber, o capítulo 18, no versículo 1, vai começar com uma pergunta. Aqui o Evangelho de São Mateus diz que os discípulos, né? Não diz o nome. Mas a gente vê que em outros evangelhos, os discípulos estão, de uma certa maneira, às vezes preocupados. Quem é o reino? De quem é o maior no reino? Quem que vai assentar à direita, né, no reino? Enfim. E aqui nós estamos na pergunta, no versículo 1. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E essa pergunta aqui é central, porque todo o restante do capítulo 18, ou seja, o grosso do sermão da comunidade é justamente aqui. Como o grosso, a parte principal desse capítulo é por causa dessa pergunta, a gente já deveria entender o seguinte: à frente a essa pergunta o Senhor vai dar uma resposta e nós vamos entender ela. Portanto, a gente deveria olhar para a pergunta e dizer assim: eles estão perguntando quem é o maior no reino dos céus. Eles estão com essa preocupação. A gente também deve se perguntar: será que a gente não tem essa preocupação? De ser o maior, de ser o destaque, de ser o importante, de ser o que aparece, de ser o que manda. E quando eu falo isso, eu não falo só simplesmente numa vida comunitária. É claro que numa vida comunitária isso aparece de uma maneira ainda mais latente. Mas eu falo até no dia a dia. De ser o melhor, de ser aquele que só tem um destaque por um reles motivo de aparecimento. Enfim, a gente deve prestar atenção na pergunta. E agora a gente vai entender então o que o Senhor fala frente a essa pergunta. Não? Eu fiz várias anotações aqui para que você entenda. Vamos lá. Já no versículo 2 e versículo 3, ele diz o seguinte, me acompanhe aí. Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, olha a pergunta: Senhor, quem vai ser o maior lá? E o Senhor já diz de cara: olha, se você primeiro não se converter e não se tornar como criança, nem lá você entra. Portanto, a preocupação não é quem vai ser o maior no reino dos céus. Não deve ser essa a pergunta, não deve ser essa a pergunta e a preocupação. Não deve ser essa a pergunta e a preocupação em frente a uma comunidade,
frente à família, frente a uma vida social. Quem é o maior, quem é o melhor, quem é o destaque? Não deve ser essa pergunta, não deve ser essa a preocupação nossa. A preocupação deve ser converter-se e tornar-se como criança. E aqui eu queria que a gente entendesse isso. Primeiro, aqui na minha paróquia já tive várias oportunidades de falar sobre isso, mas vale relembrar. A palavra converter-se significa mudança de mentalidade. E por que ele diz converterdes e vos tornardes como crianças? Pensa o seguinte, significa que você tem que mudar de mentalidade, para que mudando de mentalidade você se torne então como criança. Ou seja, nós quando crescemos, nos tornamos adultos, trabalhamos, construímos a nossa família, temos uma profissão, tantas coisas também nos acontecem, nós somos decepcionados por amigos, por familiares, às vezes são tantas coisas traumáticas, a gente sofre tantas coisas durante a vida, durante a juventude, na adultez, enfim. Tudo isso vai fazendo com que a gente às vezes se feche, às vezes vai perdendo a fé, às vezes vai perdendo a simplicidade das coisas, às vezes vai deixando de acreditar também no ser humano de uma certa maneira, não que a gente coloque a nossa fé no ser humano, mas de uma certa maneira as pessoas à nossa volta, a gente precisa também dar um voto de credibilidade de vez em quando. Enfim, a vida vai nos tornando às vezes muito duros, fechados, isolados, mesquinhos, enfim. Portanto, há necessidade, de frente a todas essas coisas da vida, uma mudança de mentalidade para nos tornar de novo aquilo como nascemos. Ou seja, entendermos abertos à fé, abertos a crer, abertos a perdoar, abertos a aceitar também, de uma certa maneira, que é o que a gente está falando de perdão, não. Às vezes o outro nos atinge e entender que às vezes o outro nem fez por mal, às vezes o outro nos atinge sim, mas tentar discernir isso, não, às vezes o outro merece um perdão, às vezes o outro merece uma segunda chance, enfim. O que eu quero dizer é que nós precisamos mudar de mentalidade. E o Senhor vai dar várias indicações, porque logo em seguida, o Senhor vai falar, por exemplo, a gente não vai ler tudo, tá bom? Porque senão vai ficar muito extenso. Mas, por exemplo, o Senhor ainda nesses pontos vai falar sobre receber os pequenos, é receber os simples. Por que receber os simples? Porque a gente gosta de status, não? Como a gente gosta de status, às vezes a gente adula, recebe só os melhores, só os bons, só os grandes. Não, receber os pequenos no reino, os frágeis, os que precisam. O Senhor vai falar sobre o escândalo. Não, se a mão te faz cair em escândalo, corta. Se o olho faz te cair em escândalo, corta. Não. O Senhor vai falar sobre a ovelha perdida, ou seja, logo no finalzinho aqui, lá a partir do versículo, oh meu Deus, a partir do versículo 10, se não me falha a memória, é isso mesmo, a partir do versículo 10 ele vai falar sobre a ovelha perdida. Você tem 100 ovelhas, se uma se perde, você não vai atrás da outra, ou seja, se preocupar com aqueles que não estão ali, olhar para o outro, às vezes o outro está isolado, às vezes o outro está perdido, às vezes o outro está sem caminho, às vezes o outro foi embora. Enfim, o Senhor vai falar sobre a correção fraterna, não? E assim, de verdade, sobre a correção fraterna, a gente deveria abrir mais o braço do que a boca, porque às vezes quando o outro nos atinge, às vezes quando o outro fala aquilo que não gostamos, a gente abre muito a boca, mas não abre o braço. No sentido da acolhida, no sentido de perguntar o que está acontecendo, o porquê que aconteceu, tentar corrigir de uma maneira fraterna, pessoalmente, isoladamente, não simplesmente escancarar, dizer, já contar aqui, já contar acolá. Enfim, o Senhor vai falar sobre a oração comunitária, não? Quando dois estiverem reunidos, pois quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ou não, essa oração em conjunto, em comunidade. Porque muitos de nós, depois desse tempo de pandemia, achamos que não precisamos viver em comunidade, que não necessitamos viver em comunidade. É enganação nossa. Nós precisamos sim viver em comunidade, porque é na comunidade que nós crescemos. Ninguém consegue crescer sozinho, isolado, é em comunidade.
O Senhor vai falar também sobre o perdão e vai dar como exemplo o servo cruel, que tinha uma grande dívida e foi perdoado, frente ao outro que tinha uma pequena dívida contra ele, ele mandou prender. Portanto, assim, a preocupação é quem era o grande. Quem é o grande no reino? Quem vai ser o grande no reino? E o Senhor mostra aqui quem é o grande. Com o que deve se importar? São com essas coisas. Com a conversão, receber os pequenos, tomar cuidado com os escândalos, procurar os que estão perdidos, corrigir de uma forma fraterna, estar em comunidade, perdoar como necessário. Ou seja, no fundo, o Senhor está querendo dizer que os grandes no reino são esses. No fundo, Ele quer dizer isso. E aonde nós nos encaixamos, não? Aonde nós nos encaixamos. De verdade, aí onde você está, nesse momento em que você está fazendo, recomendo que, entendendo isso, não, falando sobre conversão, receber os pequenos, tomar cuidado com o escândalo, os que estão perdidos, a correção fraterna, a oração comunitária e o perdão, que você lesse o capítulo 18 inteiro, que ele não é tão grande, lesse, porque algo sempre nos chama mais. Ou seja, às vezes estamos preocupados com tantas coisas e não nos preocupamos com aquilo que é essencial para a nossa vida cristã, que é o que está acontecendo com eles aqui. Estão preocupados com quem é o maior no reino. Não deve ser essa a preocupação. Essas devem ser a preocupação. Portanto, eu te convido hoje a ler com mais profundidade esses elementos e perceber o que toca em mim. Não? Será que eu preciso ser mais comunitário? Será que eu preciso fazer uma melhor correção fraterna? Não. Será que eu preciso ajudar mais a procurar aqueles que estão perdidos, afastados, esquecidos, isolados? Até dentro da própria comunidade, às vezes. Dentro da própria família? Não. Será que eu devo aprender a perdoar? Não. As pessoas me perdoam tanto e eu dou tão pouco perdão? Não. Será que eu preciso mudar de mentalidade, a conversão? Isso é para todos nós sempre, né? Mas algo sempre vai te chamar a atenção no agora, nesse momento em que estamos fazendo essa leitura bíblica. Não? Portanto, olhe com ainda mais profundidade para esse capítulo 18 e entenda, os grandes, o que importa para aqueles que são do reino é isso aqui. E entenda o que na sua vida mais falta. Escreva, marque na sua Bíblia, anote no seu bloquinho. Não, o que o Senhor te disse? Que Ele falou com você hoje. Não. E nós pedimos que o Senhor sempre se manifeste em nossa vida, não? Porque a sua palavra é viva e eficaz, sempre vem ao encontro da nossa história. E que aí, aquilo que Ele pedir hoje de você, seja mais perdão, seja mais conversão, seja mais correção fraterna, seja mais estar em comunidade, que esse Espírito também nos ajude a entrar nesse caminho que o Senhor nos pede. E Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.